50 mil inscritos nesse canal. Se você não sabe, né, eu sou a Nidi, eu tenho uma casa de repouso aqui em Betim, Minas Gerais. Indique a nossa casa de repouso, o número está na tela e o meu Instagram é alexandra.one.g. Acompanhe lá a nossa casa de repouso, videozinhos das nossas atividades com os nossos bebês, nossas crianças, né, crianças de 60 anos. Queridos, cuidados integrais, tá? E na videoaula de hoje nós estaremos estudando a diferença entre hipocapnia e hipercapnia. Tá curioso? Tá curiosão? Quer tirar dúvida, amigão? Então inscreva-se em nosso canal, compartilha esse vídeo com seus grupos de amigos. Traz mais um pro nosso canal, dá essa força pra nós, dá essa moral. Vamos chegar a 100 mil inscritos aqui, por favor, pelo amor de Deus, tá? Então vamos nessa. Meus amores, a hipocapnia ou hipocapneia, também conhecida como hipocárbia, às vezes incorretamente chamada, né, acapnia, é o estado do dióxido de carbono reduzido no sangue. Hipocapnia, baixo dióxido de carbono no sangue humano. Habitualmente, tá, essa hipocapnia, ela vai resultar ali de uma respiração mais profunda e mais rápida. E isso também é conhecida como a hiperventilação. Anne, a hipocapnia pode gerar uma hiperventilação? Pode, porque nós temos ali um déficit. Concorda comigo? Nós temos um déficit em um dos nossos gases ventilatórios, o nosso dióxido de carbono. Então veja bem, a hipocapnia é o oposto da hipercapnia. A hipercapnia já é uma alteração na elevação do dióxido de carbono no sangue humano, ou seja, uma quantidade a mais presente do dióxido de carbono na corrente sanguínea, tá bom? Queridos, vamos lá. Entre as causas que podem levar ao aumento do dióxido de carbono no sangue, nós temos aí a acidose no sangue, nós temos aí a doença pulmonar crônica, depressão do sistema nervoso central também pode gerar um aumento do dióxido de carbono, e isso aí também causar, né, uma hiperventilação. E temos também aí algumas causas que podem gerar ao baixo nível do dióxido de carbono no sangue, como a alcalose respiratória, pacientes com asma, pacientes com problemas no miocárdio, insuficiência cardíaca e pneumonia, tá certo? Podem gerar aí uma diminuição no dióxido de carbono, uma diminuição aí do PCO2, tá? No nosso sangue. Anne, como a hipercapnia afeta a respiração? Nós já sabemos, né, que a hipercapnia é o aumento do dióxido no sangue arterial, resultando aí da maior concentração de CO2 no ar. Então, nessas situações, a expiração antes passiva se torna mais ativa, né? Ou seja, nós temos um aumento ali do esforço, né, torácico desse paciente, um aumento ali da ventilação pulmonar, uma hiperventilação pulmonar, uma taquipneia, tá certo? E isso faz com que, né, nós vamos ter uma recrutação ali da ação dos músculos expiratórios, principalmente também dos abdominais, né, os nossos músculos abdominais. Para quê? Para aumentar a capacidade do pulmão de expandir e se contrair. Então, quando o pulmão se expande, pessoal, nós estamos inspirando. Quando ele se contrai, nós estamos relaxando, tá? Expirando. E como reduzir, Anne, a hipercapnia? Pessoal, né? Então vamos lá. Nesses casos, para reduzir a hipercapnia, podem se lançar mão da instilação, né, transtraqueal de gás, e isso aí com prescrição médica, ou também da liberação dos limites de platô em milímetros de mercúrio, né? O médico pode também ajustar a frequência respiratória ali de acordo com a demanda do paciente, tentar ali nele uma transtraqueal ou liberar, né, os limites de platô, na dependência do quadro do paciente, é claro. Cada caso é um caso. Em alguns casos, né, será necessário lavar o CO2 nesse paciente. Quando nós temos um excesso ali de CO2, o médico tem que fazer uma limpeza ali, né, naquele sistema respiratório, com o objetivo, ou seja, de eliminar, lavar o CO2. Então ele vai ajustar os parâmetros, né, de modo a elevar o volume minuto que é obtido pelo produto da frequência respiratória, pelo volume corrente. Então, quanto maior a mobilização de ar por minuto, mais intensa será a eliminação de dióxido de carbono, mais intensa será a eliminação do CO2. Entre os sintomas, pessoal, da hipercapnia, né, nós temos o aumento do dióxido de carbono, e isso geralmente, né, vai gerar ali como um resultado a hipoventilação ou incapacidade de respirar corretamente, de forma a não conseguir captar o oxigênio suficiente que é necessário para os nossos pulmões. Então, essa hipercapnia é o aumento
aumento do dióxido de carbono. E com isso nós temos o quê? Baixo nível de oxigênio. Se o O2 está em falta, o dióxido de carbono está sobrando. Então o médico tem que ajustar esses parâmetros. Entre os sintomas aí da insuficiência respiratória, nós temos coloração azulada da pele, os nossos membros superiores ou inferiores com cores mais azuladas, arroxeadas, e isso é indício de isquemia, tá? Periférica, na periferia. Sonolência não menos importante, taquicardia ou taxfigmia, batimentos cardíacos anormais, tá certo? A insuficiência respiratória pode ter inúmeras causas e é uma das principais causas de óbitos no mundo inteiro. Então, é importante nós sabermos a diferença entre hipercapnia e hipocapnia, tá bom? Que é o que? Hipercapnia, aumento do CO2 no sangue. Hipocapnia, diminuição dos níveis de dióxido de carbono no nosso sangue. Anne, baixo CO2 faz mal? Com certeza, né? Por quê? Qual a importância do CO2 para os nossos pulmões? O dióxido de carbono é indispensável à vida. Ele é importante tanto, né, na atmosfera, tá? Ele é um gás incolor e inodoro, tá certo? Geralmente a gente ouve falar que o CO2 é uma substância nociva e é poluente, né? No entanto, esse gás é fundamental para as nossas vidas. Podemos chamá-lo de cobertor planetário. Ele é o quarto componente mais abundante no ar seco e o principal gás em certos planetas, tá bom? Na Terra, pessoal, grande parte do CO2 foi removida da atmosfera primitiva. Isso quando caíram ali as chuvas torrenciais que formaram os oceanos. Então, eu posso dizer que a maior parte desse gás se concentra aí. Uma das principais importâncias do dióxido de carbono é que ele regula o pH sanguíneo no nosso organismo, tá bom? O pH do nosso sangue. Então, se tá faltando ou se tá em excesso esse dióxido de carbono, vai afetar ali a nossa homeostase orgânica, tá bom? O equilíbrio do nosso corpo, dos nossos sistemas corporais. Veja bem, esse gás é importante também porque ele aprisiona parte da radiação infravermelha emitida pela superfície aquecida da Terra. Então esse gás é muito importante. Em excesso ele é nocivo, com certeza, para os nossos pulmões, mas ele também ajuda ali na manutenção à vida. Veja bem, a energia do Sol, queridos, é utilizada pelos seres fotossintetizantes, como as plantas, as algas e também, né, as cianobactérias. Então essa fotossíntese acontece na combinação de qual gás? Do CO2, porque assim eles absorvem, né, da atmosfera esse gás através de átomos de hidrogênio que são extraídos da água para formar carboidratos. Os seres vivos, por sua vez, eles queimam esses carboidratos durante a respiração celular, processo inverso da fotossíntese. Então esse gás, pessoal, é importante também para o meio ambiente. Todas as formas de vida que há no nosso planeta também, né, vai fazer uso aí desse CO2. Veja bem, no nosso organismo, o CO2, ele é captado pelo sangue e faz a regulação, o controle aí do pH sanguíneo. Sem esse CO2, pessoal, nós iríamos entrar em óbito em instantes, tá bom? Então esse controle é realizado através de um sistema chamado tampão, conhecido como tampão carbonato. E esse tampão carbonato ele é composto por íons bicarbonato, ou seja, dióxido de carbono dissolvido e ácido carbônico. Então o ácido carbônico ele é capaz de reverter o processo de alcalose, que é o aumento do pH sanguíneo, neutralizando também o excesso de íons. Já os íons bicarbonato são capazes de neutralizar os íons H+, que quando presentes em excesso diminuem o pH do sangue. Aí nós chamamos de acidose. Então esse é um gás muito útil, querido. Muito útil. Veja bem, quando o dióxido de carbono ele é resfriado a temperaturas inferiores a menos de 78,5 graus Celsius, obtém-se ali o gelo seco. Olha só, sem o dióxido de carbono, como é que a gente ia ter gelo? E isso sem se tornar líquido, tá? Por sublimação. Por causa desta propriedade, o gelo seco é amplamente utilizado pela indústria na refrigeração de alimentos, medicamentos e materiais que sofrem danos na presença de água. Então o CO2 está presente em tudo, no nosso organismo, no planeta, no universo, né? No gelo seco, que beneficia ali, esse gelo seco, a fabricação de pães, de bolos, bebidas fermentadas e efervescentes, refrigerantes, em extintores de incêndios nós também vamos encontrar o dióxido de carbono. Tá? O dióxido de carbono é formado pela ação de leveduras, fungos microscópicos. Então, queridos, quando você ouvir falar do CO2, o dióxido de carbono, pense bem no que tange a sua importância
para o nosso processo de vida, as nossas formas de vida interpessoais e interplanetárias, ok? Então, esse vídeo ficou bem extenso, né? Mas deu para elucidar um pouco a importância do dióxido de carbono, né? E também a diferença entre hipocapnia e hipercapnia. E estamos falando dele, é lógico, do CO2. Então isso entrou de brinde aí pra gente, tá certo? Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários. Que Deus te abençoe, te dê a paz. Até a nossa próxima videoaula.